Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. E você que trouxe a sua Bíblia de papel, se você trouxe a sua Bíblia no celular, nada contra, mas você vai ter dificuldade de fazer isso. Mas na de papel dá para fazer. Vou pedir para você já deixar também aberto Mateus, livro de Mateus também, capítulo de número 7. João 3,16 e Mateus capítulo 7, versículo 12. Talvez na Bíblia do celular dê para fazer isso, mas eu não tenho essa habilidade ainda de abrir dois textos no celular. Mas se você tiver, amém. João 3,16 e Mateus 7,12. Aqui tem duas lições para nós. E depois você deixa a Bíblia aberta em Mateus, que a gente vai andar um pouco para frente para achar outro texto. Mas João 3,16 é o texto que é conhecido como o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia. Você achou João 3,16? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. A gente pode ler junto João 3,16? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você pode dizer aí, aplicar isso na sua vida e dizer: porque Deus me amou de tal maneira. Você pode dizer isso, vai tudo feito assim: Deus me amou de tal maneira. Graças a Deus. Como é bom saber que Deus nos ama. Amém? Agora vamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. Está escrito assim, palavras do próprio Senhor Jesus também: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Agora anda um pouquinho para frente em Mateus, vamos para Mateus 22. Mateus 22. Só ir um pouquinho para frente no livro de Mateus mesmo. Mateus capítulo 22, vamos ler os versículos 37 a 40. Mateus 22, versículo 37 a 40. Vamos no 36 aqui, é para você entender. Mateus 22, versículos 36 a 40. Você achou? Amém. Na escola bíblica dominical é culto, mas a gente lê a Bíblia. Diz assim, versículo 36. Uma pergunta que fizeram a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Vamos orar, Pai. Nós estamos aqui nessa noite para juntos adorarmos a Deus, bendizermos ao Senhor e participarmos da Tua mesa, Senhor. Então, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, ministrar aos nossos corações a Tua bênção,
ministrar aos nossos corações a Tua palavra e aplicar essa palavra na realidade de vida de cada um, Pai. Porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é para ser praticada porque ela surte efeito. Então manifesta o Teu poder essa noite. Fala conosco e cumpra o Teu propósito em nossas vidas, na autoridade do Teu nome, que caia por terra todo espírito contrário, toda barreira, toda resistência, que todo mal saia deste lugar em nome de Jesus. Trata com nossos corações também, Pai. Que o Senhor toque nos nossos corações, tirando as nossas próprias resistências, e que no nome de Jesus nós estejamos com nossa mente, com nossos corações abertos para ouvirmos a Tua voz e recebermos de Ti aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Na história humana, querido, existe um componente que tem sido considerado valioso ao longo dos anos, que é o ouro. O ouro é algo que é considerado valioso, que é considerado importante desde os tempos antigos. Não é à toa que todas as vezes que nós vamos ser premiados com alguma coisa, por exemplo, nas Olimpíadas, nesses campeonatos mundiais que a gente vê aí, o primeiro lugar ele é sempre premiado com ouro, representando ali o poder, o valor que o ouro traz para trazer para o primeiro colocado. E na história bíblica nós vemos alguns textos, eu fiz questão de vir a eles, que são conhecidos como os textos de ouro da Bíblia. Os textos, talvez, não é difícil a gente dizer que é um texto mais importante do que o outro na Bíblia, mas são textos que marcaram a história, se é que eu posso dizer assim. Não vou dizer que a Bíblia tem um texto mais importante que o outro, mas um texto que marcou a história, um texto que marcou a vida de pessoas. E o primeiro texto que nós lemos, que foi o texto de João 3,16, é o conhecido como o texto áureo da Bíblia. Por quê, queridos? Porque ele resume todo o plano da salvação nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fala de Deus, ele fala de Jesus, ele fala da vida eterna. E a gente também não pode omitir algo importantíssimo, porque ele também fala de condenação eterna. Se tem vida eterna para aqueles que estão em Cristo, diga graças a Deus. Também tem uma condenação eterna, que Jesus veio para nos livrar dela. Mas aqueles que não receberem a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que não permanecerem na fé em Cristo, esses continuarão indo para a condenação eterna. E o texto fala de algo que é importantíssimo para as nossas vidas. Porque a Bíblia fala que Deus amou ao mundo. Então o que motivou Deus a agir em favor de nós foi o amor. E não o evangelho, mas o evangelista João, ele escreveu na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4, ele nos revelou que Deus ele é amor. Então Deus ele amou o mundo porque Deus é amor. Então hoje, se eu e você vivemos na prática do amor, esse amor ele não vem de nós. Esse amor não é uma qualidade nossa. Mas esse amor nós recebemos de Deus. Ele é a fonte do amor. E é importante a gente também frisar, demarcar, que Deus ele amou a cada um de nós quando nós éramos ainda inimigos dele. Ele nos amou antes de nós amarmos a ele. E ele nos amou de tal maneira antes mesmo que nós quiséssemos receber desse amor. Mas ele nos amou porque ele é amor. Então a fonte do amor é Deus e não nós mesmos. Então todo amor que eu e você praticamos não vem de nós, mas nós recebemos da fonte de Deus, que é a fonte de amor, que é Deus. Então Deus é a fonte do amor. Deus ele é o próprio amor. E a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então você tem o Espírito Santo hoje na sua vida? Quem tem o Espírito Santo hoje na sua vida? Se você tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Então, se Ele está na sua vida, eu tenho amor. Porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus em meu coração. Diga amém. Então bata no seu peito aí, eu tenho o amor de Deus em mim. Eu tenho o amor de Deus em mim. E no caso do amor, esse amor que Deus nos amou, e esse amor que Deus derramou em nossos corações, quais são as características desse amor? Será que esse amor é um sentimento que tenho? Hoje eu não senti de amar o fulano. Eu não estou sentindo de amar e fazer algo em favor do outro. O amor tem a ver com sentimento? O amor tem a ver com ideias? O amor tem a ver com a nossa capacidade de pensar? O amor de Deus para nós, ele é um amor sacrificial. Teve um irmão que levantou a sobrancelha ali, eu já senti que... O amor de Deus é um amor sacrificial. No caso de Deus para conosco, Deus sacrificou o seu próprio Filho por amor a nós. No caso do Senhor Jesus, também Ele manifestou o amor de Deus ao entregar a si mesmo por nós. Olha só que amor poderoso de um pai entregar um filho. Olha só as marcas do amor de Deus. Um pai entregar um filho e uma pessoa entregar a sua própria vida em favor do outro. Amor sacrificial. Lembrando que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda não o amávamos e nem teríamos como retribuir o amor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer: talvez alguém quisesse morrer pelo justo, mas Deus prova o seu amor em que enviou o seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Talvez um pai aqui, vendo seu filho em risco, morreria pelo seu filho. Não vou pedir você levantar a mão não, mas talvez você fizesse isso. Talvez uma mãe aqui, vendo os seus filhos em risco, morreria pelos seus filhos. Mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando de morrer por aqueles que não merecem. Morrer por aqueles que são inimigos. Amor sacrificial que Jesus e Deus fizeram, o Espírito Santo, a Trindade, Deus fez por nós. Na história da igreja, a gente vê essa manifestação de amor. E muitas vezes, quando, por exemplo, um missionário sai daqui para pregar, por exemplo, na China, para pregar, por exemplo, na Coreia do Norte, ele está manifestando o amor de Deus, porque ele está indo para esses lugares sabendo que a vida dele está em risco, literalmente está. E é que a qualquer momento ele pode ser descoberto e morrer. Está disposto, meu irmão, a ser missionário? Pregar o Evangelho? Na história da igreja, isso aconteceu com relação aos irmãos. Os nossos irmãos que nos antecederam na fé foram lançados no Coliseu, que é o lugar mais famoso, mas como a gente vê nos filmes, o Coliseu era o lugar mais conhecido. Mas tinham diversos ginásios, diversos estádios espalhados pelo Império Romano que faziam a mesma coisa. Pegavam os nossos irmãos e lançavam as feras. Pegavam os nossos irmãos e lançavam para guerrearem uns contra os outros lá e se matarem. E nós vemos os relatos da história dizendo que os irmãos mais antigos, os irmãos mais velhos, os irmãos mais experientes se lançavam às feras primeiro, se entregando à morte mesmo, para tentar salvar os outros irmãos que talvez ainda não tinham uma fé fortalecida, ainda eram novos e poderiam ainda ter uma vida pela frente, quem sabe tivesse um escape para eles. Então o amor de Deus é um amor sacrificial que Deus fez por nós, nos dando um exemplo. O amor de Deus
é um amor que age sem esperar nada em troca, sem esperar retribuição. Hoje nós somos viciados em retribuição, em cashback. Eu quero meu cashback, eu quero saber se tem cashback, eu quero saber se tem retribuição, eu quero saber se eu vou converter em milhas, eu quero saber se eu vou poder converter em pontos no meu cartão de crédito, eu quero saber quais benefícios eu vou receber se eu fizer essa conta, se eu comprar esse produto, se eu assinar esse contrato. No reino de Deus, querido, viver a prática do amor é assinar um contrato sem certeza de que você vai ter retorno. É assinar um contrato nem esperando o retorno, mas é fazer por ser motivado por Deus. Isso aí já muda tudo, querido. Eu não me relaciono com as pessoas pelo bem que elas podem me dar. Só vou me relacionar com você se eu puder ter alguma coisa em troca, se eu puder ter dinheiro, se eu puder ter projeção, se você me beneficiar de alguma forma. Isso é igreja? Isso é amor de Deus? Não. O amor de Deus me leva a fazer algo pelos outros sem esperar nada em troca, sem exigências. Já viu isso no meio da igreja? Eu te amo, mas eu te exijo. Eu só ligo se me ligarem. Você está exigindo. Isso é amor? Se ninguém mandar mensagem para mim no Zap, eu também não mando mensagem para ninguém. Isso é amor, querido? Eu sou doce e me derem. Isso não é amor, querido. O amor é eu fazer aquilo que eu sei que é certo. O amor é eu fazer aquilo que Deus me impulsiona a fazer. Mesmo que sem esperar nada em troca. E às vezes a gente até não recebe, mas a gente continua fazendo. Deus amou o mundo, queridos. Graças a Deus, eu e você recebemos desse amor. E hoje, com a nossa vida, nós estamos, entre aspas, dando algo em troca para Deus. Mas quantas pessoas estão lá fora que Jesus também morreu por elas e não estão dando nada em troca? E Jesus deixou de morrer por elas? Continuou agindo. Quantos de nós, quer dizer, eu não nasci num berço evangélico, deixa eu falar isso, eu não nasci num berço evangélico. Então até a graça de Deus me alcançar, Jesus tinha morrido por mim, tinha me amado, tinha usado pessoas para orarem por mim, para pregarem para mim, e eu rejeitei, mas ainda assim o amor de Deus me alcançou, e talvez tenha alcançado você também, porque Ele nos amou mesmo sem esperar nada em troca. Amém, meu irmão? Amém. O amor de Deus ele tem uma outra característica que eu queria falar aqui, que ele leva tudo e faz tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, no capítulo de número 10, vai nos dizer: quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Amém, meu irmão? E é importante você perceber que Deus usa o apóstolo Paulo para usar as coisas mais corriqueiras da vida. Ele não falou se você for pregar. Ele não falou se você for cantar. Ele não falou se você for fazer um grande estudo, um grande seminário. Ele falou: quer comais. Alguém come aqui? Você come? Tem você vai falar que eu não como. Não sei se estão de jejum. Eu não estou de jejum. Comi um bolo. Pensei que o irmão tinha esquecido, mas o irmão lembrou que eu comi o bolo. Quem é que bebeu alguma coisa hoje, meu irmão? Quantas vezes você bebe alguma coisa durante o dia? E a Bíblia fala das coisas mais simples da vida. Quer comais ou quer bebais, até isso eu tenho que fazer para a glória de Deus. Amém. Então eu vivo na prática do amor. E a gente vê isso na vida do Senhor Jesus, porque Ele viveu nesta terra e tudo que Ele fez, Ele falou: eu vim para glorificar o nome daquele que me enviou. Então tudo que foi feito pelo Senhor Jesus foi feito para a glória de Deus. Isso é uma marca da vivência do amor.
não é para que eu seja exaltado, não é para que o meu eu cresça, mas tudo aquilo que eu faço em amor é para que o nome de Deus seja glorificado. Diga amém se você está me entendendo. Então, quando eu ajo nessas características, para a glória de Deus, buscando o bem do outro, sem esperar nada em troca, eu estou manifestando o amor de Deus. E como a Bíblia fala que Deus, ele é amor, quando eu ajo em amor, eu estou refletindo o caráter de Deus em mim. Eu estou voltando no tempo como se estivesse lá do Éden de volta, porque a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus, ele é amor, quando eu ajo em amor, eu estou manifestando, refletindo o caráter de Deus na minha vida. Amém, meu irmão? Amém. E é para isso que nós fomos chamados. É para isso que Jesus veio, para nos salvar, para nos libertar e nos restaurar de volta à imagem e semelhança de Deus. Amém, meu irmão? Então esse é o texto áureo da Bíblia, em que nos encoraja, nos mostra que Deus, ele é a fonte do amor. E aí a gente vai então para o texto de Mateus 22 que nós lemos. Mateus 22 nos mostra que o amor, ele é um mandamento. Se é um mandamento, eu posso obedecer ou não. Não tem a ver com sentimento. Porque se for sentimento, hoje eu estou sentindo uma coisa, amanhã eu posso sentir outra. Mas se está no âmbito do mandamento, se há uma ordenança de Deus para nós, são os textos de ouro da Bíblia, o tema dessa mensagem, os textos de ouro. Então, é o texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, e o mandamento de ouro, se é que eu posso dizer assim, que é Mateus 22. Jesus mesmo disse que não há outro mandamento maior do que esse: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então fala de um mandamento, de uma ordenança que eu preciso fazer, independente do meu sentimento, independente do meu querer, vamos colocar assim. Porque muitas vezes eu não quero fazer certas coisas. Muitas vezes eu não quero fazer o bem a certas pessoas, mas por obediência a Deus, eu manifesto o amor de Deus e faço aquilo que Ele está me ordenando, me pedindo. E é interessante a gente observar que a Bíblia vai nos dizer que este sistema mundano no qual nós vivemos, ele é contrário a Deus. A carta de João vai dizer que aquele que é amigo de Deus, ele se torna inimigo do mundo. E aquele que é amigo desse sistema mundano que é regido lá fora, ele se torna inimigo de Deus. Não tem como a gente viver, ser do mundo e ser de Deus ao mesmo tempo. E nesse conflito de cenários opostos, estar no reino de Deus e estar no mundo, muitas vezes, para a gente praticar o amor, a gente vai viver momentos que a gente vai ter que fazer algo que é totalmente contrário àquilo que a gente sente. Porque qual é o sentimento que a gente aprende lá fora? E a gente está inserido nesse mundo. A gente vive no mundo, mas não é do mundo, mas a gente está inserido ali. E qual é o sentimento que se tem lá fora? Eu vou puxar o tapete do outro. Esse é o sentimento que se tem. Eu vou prejudicar o outro para que eu possa vender mais. Esse é o sentimento que se tem. O sentimento que se tem hoje é: vou dar em cima da mulher do outro. Se ele não está cuidando, o problema dele. Eu que vou cuidar então. Esse é o sentimento que se tem lá fora. Qual é o sentimento que se tem lá fora? Farinha pouca, já dizia lá em casa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso aí é o ditado. E a gente vê nessas situações
Como é que eu vou praticar o amor ali, queridos? Farinha pouca? Dá para dividir a farinha? Farinha pouca? Ainda cremos em milagres? Havia uma farinha pouca na casa de uma viúva. E Deus enviou um profeta lá, e aquela farinha pouca se multiplicou e deu para a viúva, para o filho, para o profeta comerem. E não só naquele dia, mas ficaram ali quase 1 ano e meio comendo daquela farinha pouca. Então, a nossa mentalidade muitas vezes ela é forjada a viver conforme esse mundo ensina. E viver a prática do amor é totalmente ao contrário daquilo que se ensina lá no mundo. E quando a gente então vai viver essa prática, às vezes é totalmente contrária aos nossos sentimentos, ao nosso querer. E aí o convite de Deus para nós é: abra mão da sua vontade, abra mão do seu querer e faça aquilo que eu estou te mandando fazer, porque eu te chamei para ser luz nessa terra, eu te chamei para ser sal neste mundo, eu te chamei para fazer a diferença e para manifestar a minha glória, o meu caráter diante deste mundo. Então faça aquilo que eu te chamei a fazer. Diga amém se você está me entendendo. O mandamento de ouro, queridos. Se a gente falha nesse, amar a Deus, amar ao próximo, se a gente falhar nesse, a gente falhou no principal. Então o convite de Deus para nós nessa noite é: ame com o amor de Deus. Faça a diferença aonde você estiver. Isso é uma coisa que só nós, a igreja, podemos manifestar. O mundo manifesta um amor-sentimento. O mundo manifesta aquilo que eles chamam de caridade. Mas só a igreja pode manifestar o amor de Deus. Porque o amor de Deus foi derramado só no coração daqueles que creem. Romanos 5:5, o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é uma palavra para nós, igreja. Só nós podemos manifestar esse amor. Caridade as pessoas podem fazer lá fora. Ter afeto as pessoas podem ter lá fora. Mas manifestar o amor de Deus, só nós como povo de Deus podemos ser essa luz. Só nós como povo de Deus podemos manifestar esse sal. Amém, meu irmão? Amém. E aí a gente chega então no último texto que nós lemos, que foi até texto pregado pelo pastor Roberto hoje pela manhã. Não o mesmo texto, né, mas esse texto de Mateus referencia o texto de Lucas que o pastor Roberto pregou, em que está a regra de ouro da Bíblia. Nós vimos que a fonte de Deus, a fonte do amor é Deus. Nós vemos que o amor ele é um mandamento, é o nosso motivador, é o que está por trás das nossas intenções. E no texto de Mateus nos encoraja então a colocar em prática essa ação. Porque o texto diz: aquilo que você quer que os outros façam a você, você deve fazer aos outros. Preste atenção que o texto não diz: aquilo que você não quer que façam com você, você não faz aos outros. Porque se fosse isso, todos nós ficaríamos sentados e ninguém faria. Obrigado, minha irmã. Você foi sincero igual a mim. Nada. A gente ia ficar sentado, acomodado. Eu não quero que ninguém faça nada. Como alguns brincam aí, que o pecado, a preguiça, é um dos pecados menos piores, porque ele te impede de fazer os outros. Aí o comodismo, a preguiça ia nos levar a ficar sentados. Eu não faço nada por ele, ele não faz nada por mim. Essa não é a regra de ouro. Jesus não nos ensinou isso. Ele ensinou aquilo que você quer que façam para você, você vai lá e faz. Não é fica esperando quando fizerem você fazer, não. Você vai lá e faz pelos outros. Essa é a regra de ouro. E isso não está restrito só à igreja. Eu posso levar isso para dentro da minha casa. Eu posso levar isso para dentro do meu ambiente de trabalho. Lá no ambiente de trabalho é um querendo comer o fígado do outro, é um tentando puxar o tapete do outro. Será que eu posso levar essa regra para dentro do meu ambiente de trabalho?
Só a irmã falou que sim. Os outros, eu acho que... Será que eu posso fazer o bem no meu ambiente de trabalho, mesmo sem receber o bem? O amém está aumentando. Vamos tentar. Será que eu consigo lá no meio do meu condomínio, no meio da minha vizinhança? Será que eu consigo fazer o bem lá? Sim. Eu espero que meu vizinho seja uma bênção. Então eu vou ser uma bênção. Será que eu consigo, querido, no meio do ambiente que nós vivemos hoje, de tanto individualismo, será que eu consigo levar o bem, fazer o bem para os outros, segundo aquilo que eu espero receber? Então o texto de Mateus 7 nos leva à ação, nos convida à ação. Mas eu fiz questão de ler essas partes do amor, porque é um texto, Mateus 7, me leva à ação, mas sempre motivado pelo amor. Sempre motivado e balizado pelo amor de Deus que está em mim. Porque senão eu vou só ter atitudes boas, mas com as motivações erradas. Eu preciso fazer o bem ao outro, diga amém. Mas com as motivações certas. E a motivação mais certa que eu posso ter é a motivação do amor de Deus em mim. Então o convite de Deus para nós nessa noite é: faça o bem, faça aquilo que eu te mandar fazer, faça o melhor que você puder. Eu não estou ouvindo o seu amém. Diz aí: eu vou fazer, Pai, eis-me aqui, Senhor. Pastor, está difícil, então diga pelo menos: Senhor, me ajuda. Eu tenho que fazer o bem, querido. Mas eu preciso ter a motivação certa também. Deus nos encoraja a fazer o bem com a motivação certa. O amor de Deus, a obediência ao Senhor. Eu faço bem aos outros para agradar a Deus, para glorificar a Deus. E é assim que as nossas vidas serão transformadas. E os nossos ambientes também serão transformados. Deus pode, queridos, entrar no seu ambiente de trabalho através da sua vida e mudar o ambiente. Através da sua vida. Através do seu comportamento. Eu já vi isso acontecer, queridos, diversas vezes. Deus pode, através de você, mudar o ambiente do seu trabalho, da sua casa, dos seus vizinhos, através do seu testemunho. Então, faça o que precisa ser feito. Viva em amor e seja sal e luz, uma verdadeira testemunha do Senhor nesta terra dos viventes. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E para a gente terminar, essas coisas que nós falamos, elas só podem ser realizadas no poder do Espírito Santo. O Pai, Ele manifestou o amor ao enviar o Filho. O Filho, Jesus, manifestou o amor ao se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. E o Espírito Santo, onde está? Ele manifesta o amor todos os dias, porque Ele habita em mim. Amém. Ele habita em você. E Ele então está manifestando o amor todos os dias por estar em nós, permanecer em nós e não desistir de nós, completando a obra que foi iniciada na cruz do Calvário. Lembrando que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele é santo. Olha que manifestação do amor tremenda que Ele está fazendo. Ele sendo santo, Ele sendo puro, habita no coração de um homem pecador, falho como eu. E ainda assim Ele me ama, ainda assim Ele me abençoa, ainda assim Ele me transforma, porque Ele ama cada um de nós. Ele faz isso comigo e faz isso com você também, 24 horas por dia. Eu estou dormindo, eu esqueço, eu apago, e Deus está ali cuidando de mim, vivendo comigo. Então nessa noite, meu irmão, talvez você tenha pensado: é muito difícil fazer isso, é verdade, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus,
É possível nós, a igreja da pós-modernidade, manifestar o amor de Deus. É possível nós, da igreja da pós-modernidade, vivermos a prática do Evangelho. É possível nós, da pós-modernidade, agradarmos a Deus e pregarmos o Evangelho e fazermos a diferença neste tempo, como a igreja tem feito a diferença em cada período da história. Hoje é conosco, meu irmão, e é possível que a gente faça isso para a glória de Deus. Diga amém. Aplauda ao Senhor por seu melhor. Para terminar, diga para o seu irmão: Deus conta contigo, meu irmão. Deus conta contigo, minha irmã. Deus conta conosco. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Com essa palavra no seu coração, quero chamar os irmãos aqui para nós servirmos a mesa. Como a gente sempre gosta de dizer, na Igreja de Nova Vida, a mesa não é nossa. Espera só um pouquinho. A mesa não é do pastor Roberto. A mesa, ela é do Senhor Jesus. Então, se você está aqui, está em comunhão com Jesus, na sua igreja, e você está nos visitando, você tem total liberdade de participar da mesa junto conosco. E nós sempre encorajamos, queridos. A única coisa que nos afasta dessa mesa é o pecado. Se eu estou em pecado hoje, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu abandono o pecado e me apego a Cristo e participo da mesa, porque essa mesa aqui não é para quem é santo, não. Ninguém aqui é santo. Mas eu não posso estar vivendo na prática do pecado. Então, ou eu abandono, se eu estou no pecado, eu abandono o pecado, me apego a Cristo, me arrependo dos meus pecados e participo da mesa, ou eu continuo comendo da mesa do pecado, queridos, que só vai me trazer coisas desagradáveis, vamos colocar assim. O chamado de Jesus para nós é: participe da minha mesa. Eu tenho bênção, eu tenho milagres. O pecado só tem engano, queridos. O pecado só tem mentiras. Ele traz um prazer momentâneo, mas a dor que ele mantém nas nossas vidas é uma dor permanente. Quem aqui já pecou? Todos nós já pecamos. Você lembra quando você pecou? Que prazer que foi naquele momento? Quem lembra? Só os sinceros aqui, quem lembra? Só quem já pecou aqui. Depois daquele pecado cometido, que dor na consciência, que tristeza, que angústia. O pecado nos engana. Eu me lembro de um homem que ele contava o seu testemunho, que ele pecava com promiscuidade. Naquele momento do ato sexual ilícito, ele sentia aquele prazer. Mas depois ele ia para casa e passava horas e horas debaixo do chuveiro com sabão, esponja, e ficava se esfregando na tentativa de, entre aspas, lavar seus pecados ou talvez a sua consciência. O pecado, ele é prazeroso, queridos, mas ele produz dor. É um engano achar que essa mesa do pecado vai trazer bênção para a sua vida. Por isso o convite de Deus: participe da minha mesa, porque na minha mesa há vida, há prosperidade e há abundância de alegria. Então, nossos irmãos vão servir o cálice. Pegue seu cálice e aguarde para que todos nós possamos participar juntos.
Abra aí seu potinho, pegue seu pedaço de pão. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui, de posse desse pedaço de pão, que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário por nós. Nós queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós não vivemos na prática do amor. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós rejeitamos esse amor que o Senhor derrama em nossos corações. Resistimos à voz do Teu Espírito nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, às vezes que nós até fazemos coisas boas, como a gente vê aí outras pessoas em outras religiões fazendo até coisas boas, mas a motivação delas está longe de ser a motivação correta. Muitos ali estão fazendo essas coisas boas na tentativa de atenuar os seus pecados. Ah, não, vou fazer coisa boa para ver se eu melhoro o meu karma, para ver se eu melhoro na próxima reencarnação. Isso não é amor, isso aí é benefício próprio. Não, Senhor, não tem nada que eu possa fazer que possa purificar, purgar os meus pecados. Eu só posso confiar em Jesus Cristo. Eu só posso confessar os meus pecados a Ele e me arrepender, Senhor. E é isso que eu te peço nesta noite. Perdoa os nossos pecados. Se tem algum pecado que te acusa aí, meu irmão, fala com Deus nesta hora. Perdoa os nossos pecados, Pai. Nos lava no sangue de Jesus nesta hora. Ó Deus, derrama Teu Espírito sobre nós e traz o verdadeiro e genuíno arrependimento. Talvez alguns aqui, devido aos seus pecados, pensando que Deus desistiu dele, que Deus o odeia. Ah, Senhor, derrama Teu Espírito em nós. Derrama o amor de Deus nesse coração novamente. Que meu irmão, que a minha irmã saia daqui se sentindo novamente amado pelo Senhor, tendo certeza do Teu amor e da filiação deles para contigo. Joga por terra toda a condenação, joga por terra toda a acusação, seja da nossa própria consciência, seja do diabo. Pai, que tudo isso caia por terra nesta hora. E que nós sejamos alcançados pelo Teu amor, alcançados pelo Teu perdão, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do pão. Amém. Abra aí o seu vinho com cuidado, seu vinho não, o seu cálice. Em nome de Jesus. Com cuidado, é assim que você abrir, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão, Pai. Eis aqui, Pai, o cálice que simboliza o Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Pai. Sangue, Senhor, que nos lava dos nossos pecados, que nos purifica, que nos guarda, Pai, e que Deus querido reestabelece a nossa aliança, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento que nós aqui estamos, Pai, diante de Ti, diante da Tua poderosa presença, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, que o Senhor nos receba na sala do trono, Pai, como filho Teus, Pai, mais uma vez, Senhor, e que nós possamos, Pai, participar desse cálice, Senhor, com a certeza que a Tua aliança feita conosco, Pai, não existe homem que possa romper, Pai, não existe, Pai, principado ou potestade que possa jogar por terra, porque Deus, a nossa aliança contigo, Pai, foi feita através do sangue do Cordeiro, Pai, e é nessa aliança incorruptível que nós confiamos, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, participando desse momento solene, diante da Tua presença, dando graças a Ti, Pai, glorificando e exaltando o Teu santo nome por aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Então, Deus Todo-Poderoso, dá-nos a honra da Tua presença diante de nós, Pai. E, Senhor Deus Todo-Poderoso, se faça presente nesse momento, Pai, nos curando, nos purificando, Pai, entrando com a Sua presença e com a Sua provisão sobre as nossas vidas, Pai. Que essa celebração da ceia seja, Pai, precedida de sinais, prodígios, de cura, de libertação para louvor da Tua glória. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus e poder participar do cálice em nome de Jesus.
Assim que você acabar aí, se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Esses irmãos vão passar aí recolhendo o cálice, que você possa depositar aí em nome de Jesus. E conforme assim você for fazendo, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos glorificar, vamos exaltar ao Senhor para louvor da glória daquele que vive e que é poderoso. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus querido, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor fez no nosso meio nessa noite, Pai. Por esse culto aqui, Pai, pelas portas da igreja aberta. Deus querido, nós te exaltamos, Pai. Nós glorificamos teu santo nome, Pai. E nós consagramos esse mês que se inicia a Ti e somente a Ti, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Pai. Derramando, Pai, do Teu Espírito nesse mês. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Fala conosco através de sonhos, Pai. Fala conosco, Pai, através, Pai, de uma voz, Pai, de uma voz humana, mas que seja ungida com a Tua presença. Senhor, ministra sobre as nossas vidas, ministra sobre a nossa alma, ministra sobre o nosso espírito. E Deus querido, agora que nós vamos retornar para casa, nos livra de todo mal, Pai. Nos livra daquele que não, Pai, pertence a Ti, Senhor. E dá-nos, Pai, uma noite de regozijo, Pai. Dá-nos uma noite de descanso na Tua presença, Pai, para que nós possamos triunfar durante essa semana. Vai à nossa frente, Pai, desbaratinando o inimigo, colocando da Tua unção, Pai, colocando da Tua presença, Pai, abrindo, Pai, aquilo, Senhor, que de repente está retido, aquilo que de repente está fechado, porque, Deus querido, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e aquela que o Senhor fecha, ninguém abre, Pai. Então, Deus, vai à nossa frente, guerreando as nossas batalhas, nos guardando de todo mal, e que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.